Áudio 21, página 127, a segunda verdade. Em vários campos da nossa vida também encontramos pessoas que precisam ser desafiadas e estimuladas a lutar por seus sonhos. Na área pessoal e profissional, estamos sempre conhecendo indivíduos que têm sonhos estéreis ou estagnados, porque nunca ninguém os incentivou a definir claramente esses objetivos e a lutar por eles. De um modo mais natural e pouco formal, todos nós somos convocados a fazer o papel de administrador de sonhos. Essa é a segunda verdade. Seja você presidente de uma empresa, o supervisor de um pequeno departamento, o mais novo membro da equipe de uma pequena firma ou uma dona de casa, todos os dias você é convidado a ser o administrador de sonhos de dezenas de modos diferentes. A questão é, por onde começar? Comece agora. O primeiro passo. Os sonhos são visões que moldam a nossa vida. Você sabe quais são os seus sonhos? Você parou de sonhar? Às vezes isso acontece. Em diferentes momentos da nossa trajetória, tanto profissional quanto pessoal, é comum nos preocuparmos tanto com a ideia de sobrevivência que deixamos de sonhar. E quando isso ocorre, vamos perdendo pouco a pouco o interesse pelo trabalho, por nossas relações pessoais e pela própria vida. Como gerente, seria fácil alguém ler este livro e começar imediatamente a se concentrar nos sonhos das pessoas sob sua supervisão. Mas fazer isso seria passar por cima da etapa mais importante. Tenho um livro de sonhos há quase 12 anos. Embora não me recorde exatamente de como tive essa ideia, me lembro de que no início da década de 1990, entrei numa papelaria em Sydney e saí de lá com um diário de folhas grossas e ásperas. Jamais tinha tido algo do gênero, porém, mesmo sem entender por que, decidi comprá-lo. Quando viajei para Londres, dias depois, esse simples diário se transformou no que hoje eu chamo de livro dos sonhos. Desde então, venho enchendo essas páginas com sonhos. Não é um livro de texto. Na maioria das páginas há apenas uma palavra, uma frase ou uma figura. São referências de lugares que desejo visitar, objetivos pessoais e profissionais que pretendo alcançar, qualidades de caráter que pretendo desenvolver, frases que me inspiram, mensagens de biscoitos da sorte, recortes de revistas de coisas que ambiciono, esperanças e sonhos que tenho por várias organizações com as quais me envolvi, aventuras que planejo viver, o legado que gostaria de deixar e muito mais. Levo esse camaradinha comigo por onde quer que eu vá. De tempos em tempos, quando eu estou viajando de avião, abro o diário e viro as folhas devagar enquanto penso nos meus sonhos. À noite, às vezes, leio algumas páginas antes de dormir. Na maioria dos dias, porém, dou uma olhada no meu livro de sonhos enquanto estou malhando. Durante o exercício na esteira ou na bicicleta ergométrica, apenas folheio, refletindo sobre os meus objetivos, um a um. Alguns deles eu realizei há muito tempo e gosto de me lembrar de quanto pareciam inatingíveis quando os escrevi. Outros ainda se mostram distantes e incertos. A maioria dos meus sonhos me passou essa impressão no momento em que registrei por escrito. Aqueles que concretizei me deram coragem para lutar pelos que estão pendentes. Passeando pelas páginas, vou imaginando sonho a sonho como me sentirei quando o alcançar. E não deixo de me surpreender ao perceber como que esse processo tão simples dá início a uma manifestação dos meus objetivos. Faça o livro dos sonhos. Comece a escrever seus sonhos, sonhos sem limites. Insira a data nos seus sonhos quando os registrar no livro dos sonhos. Coloque novamente quando realizar, a data quando realizar. Com o tempo, você vai olhar para os seus sonhos que considerava impossível quando os escreveu e se surpreenderá com a facilidade com que eles se tornaram reais e ficará maravilhado ao ver quanto avançou em sua trajetória. Um dos primeiros sonhos que eu escrevi no livro dos sonhos foi percorrer o caminho Santiago. O caminho, como é conhecido, é uma peregrinação de 800 quilômetros. Começa
numa ponte no sul da França e segue para o sul dos Pirineus e depois para o oeste do norte da Espanha até um lugar chamado Santiago. Há mais de 1000 anos as pessoas fazem esse percurso a pé e desde que eu ouvi falar dele pela primeira vez me interessei pela ideia. Enquanto eu escrevi esse sonho no diário, me lembro de ter pensado que provavelmente jamais faria essa peregrinação. Minha mente se encheu de dúvidas. Quando que eu vou conseguir tirar um mês de férias? Quem cuidará das minhas coisas enquanto eu estiver fora? Não há nada de prático nisso e pode ainda ser perigoso. Quando eu disser às pessoas que eu vou tirar 30 dias de férias, elas perguntarão o que eu vou fazer. E eu responderei, caminhar. E elas pensarão que eu estou louco. Por um momento eu hesitei e quase desisti desse sonho, mas me obriguei a escrevê-lo. Isso foi há cerca de 12 anos. Dia após dia, eu folheava o livro dos sonhos e com o tempo, percorrer este caminho, assim como tantos outros sonhos, passou da categoria de impossível para possível, depois para o próximo ano. No verão passado, tirei um mês de férias. Viajei para o sul da França com uma mochila, um mapa, um cantil, um saco de dormir e comecei a andar. Em alguns dias eu caminhava 30 quilômetros, em outra 40 ou mais. Apenas andava por montanhas, vinhedos, campos de milho e trigo, longas e empoeiradas planícies. Andava por 10, 12, às vezes 14 horas por dia. Sem celular, sem e-mail, sem iPod, sem computador, sem televisão, sem nenhuma dessas coisas que nos ocupam diariamente. Percorrer o antigo caminho de Santiago foi uma experiência que mudou minha vida. No primeiro dia eu tinha andado quase 500 quilômetros, sozinho e em silêncio. Minha mente estava tão fresca e tranquila, transbordava de ideias. Eu me lembro de ter pensado comigo mesmo, ainda que eu parasse de andar naquele momento e voltasse para casa, jamais eu seria a mesma pessoa. Quando eu entrei em Santiago, 3 semanas depois, me perguntei por que eu havia esperado tanto tempo para fazer aquela viagem. Quais são os seus sonhos? Talvez você não considere uma caminhada de 800 quilômetros uma aventura excitante. Não importa, você tem seus próprios sonhos para sonhar e suas próprias aventuras para viver. Em algum momento hoje, livre-se de tudo que exige sua atenção diariamente e escreva seus sonhos. Organize uma lista de 100 deles. Se não houver a menor possibilidade de se dedicar a isso hoje, pelo menos arranje um tempo para fazer isso amanhã ou depois de amanhã. E se perceber que está adiando essa tarefa, se pergunte por quê. A lista não precisa ser completa nem perfeita. Você não precisa de um livro dos sonhos com folhas grossas e ásperas. Apenas comece a escrever. Não crie limitações para si mesmo. Sonha e escreva seguindo o fluxo dos seus pensamentos como se tudo fosse possível. O que isso tem a ver com gerenciar pessoas? O que isso tem a ver com formar uma equipe dinâmica? O que tem a ver com administrar uma empresa? Acredito que você se surpreenderá. Enquanto elabora sua lista, sugiro que você considere 12 campos para facilitar uma boa administração, uma boa distribuição dos sonhos. Seu físico, seu emocional, seu intelectual, seu espiritual, seu psicológico, seu material, profissional, financeiro, criatividade, aventura, legado e caráter. Para estimular ainda mais seus sonhos, apresento a seguir exemplos de objetivo que as pessoas compartilharam comigo durante os retiros pré-executivos que coordenei com os meus colegas.